Meus queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa nossa aula de hoje, iremos tratar sobre o eixo Vida e Ambiente e o objeto de conhecimento será, nós iremos aprender nessa nossa aula a respeito da diferença entre reciclagem, reutilização e redução de resíduos, tá certo? É um assunto extremamente importante, um assunto atual que faz parte da nossa vida diária, do nosso cotidiano e que nós devemos estar inteirado, estarmos atualizados a respeito desses principais conceitos que envolvem esse processo, né, de tratamento e de manipulação desses resíduos, tá certo? Dentro desse processo de reciclagem, de reutilização e de redução. Então, reciclagem, reutilização e redução de resíduos, certo? São processos extremamente importantes e que estão associados, certo, aos diversos tipos de materiais que nós encontramos no nosso dia a dia, tá certo? Desde aquela garrafa plástica, aquele papel, todos os materiais que nós manipulamos e utilizamos no nosso dia a dia, eles podem passar por um processo de reciclagem, de reutilização e de redução, tá certo? E o que seria reciclagem? Reciclar é a transformação de um resíduo sólido que não seria aproveitado a partir de mudanças dos seus estados, seja ele físico, físico-químico ou biológico, de modo que ele se transforme em matéria-prima ou produto segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ou seja, quando a gente pega um determinado tipo de material e a gente promove uma transformação naquele material, onde através dessa transformação ele vai poder modificar suas propriedades físicas, químicas, biológicas, e após essa transformação ele então constituir-se em um outro tipo de produto que será utilizado pelas pessoas, nós estamos então reciclando aquele determinado componente. E a reciclagem ela é extremamente importante e fundamental porque imaginem vamos pensar no papel, né? O papel ele provém da madeira, não é isso? Então, quando a gente vai produzir os cadernos, né, que nós utilizamos na escola, aquele caderno ele foi produzido a partir da matéria-prima madeira. Após utilizarmos aquele caderno, né, a gente então vai descartá-lo. E aquele caderno descartado, ele pode então ser reciclado e então ser reutilizado através da reciclagem, se produzir então um outro tipo de componente, que pode ser um outro caderno com folhas recicladas ou um outro tipo de material à base também desse mesmo material, tá certo? Então, quando a gente promove a reciclagem, a gente está evitando com que a madeira lá na natureza seja retirada. A gente está reduzindo a exploração daquela matéria-prima à medida que a gente recicla, à medida que a gente reutiliza aquele determinado tipo de material, tá certo? Daí a importância da reciclagem, né? A reciclagem ela é extremamente importante porque a gente acaba dando um destino correto, né, aquele determinado tipo de material, aquele determinado tipo de componente que a gente já utilizou e que não tem mais nenhum tipo de uso para a gente, que então a gente vai descartar e que ele pode ser transformado e então ser reutilizado, tá certo? Daí está a importância da reciclagem. A reciclagem pressupõe a existência de lixo, tá certo? Então, todos aqueles componentes que a gente utilizou e que não tem mais nenhum tipo de serventia para a gente, né, o nosso famoso lixo, ele pode ser reciclado. Isso aí vai desde papel, garrafa PET, bolsas plásticas, né? Imaginem que todos esses componentes na natureza, eles passam milhares e milhares e milhares de anos para se decompor e voltar ao seu estado natural. Uma garrafa PET demora milhares de anos na natureza para se decompor. Ou seja, quando a gente não descarta de forma correta esse determinado tipo de material, ele pode resultar em um grande problema ambiental, tá certo? Então a reciclagem apresenta mais essa importância, tá certo? A de
diminuir a pressão ambiental que essa grande quantidade de lixo acaba promovendo quando não descartada de forma adequada. E a gente consegue aí observar nos lixões, né, os catadores que acabam fazendo a separação, tá certo? Desses diferentes tipos de materiais, o papelão, o plástico, né? E outros tipos de materiais. E daí está a importância, né, da coleta seletiva, né? Ou seja, a gente tem, ainda é muito pouco comum na nossa cultura, né, da nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, nós separarmos o lixo, né? Separarmos o que é papel, o que é vidro, o que é matéria orgânica, né, que é resto de alimentos, o que é papelão, enfim, para que a gente possa dar um direcionamento mais efetivo, mais eficaz para esse lixo, para que esse lixo de fato possa seguir o caminho da reciclagem, né? Mas, infelizmente, na maioria das vezes a gente ainda acaba descartando tudo junto, tudo misturado e acaba acontecendo o que a gente viu aqui nessa outra imagem, né? Onde os catadores precisam lá muitas vezes se expor a materiais contaminados, muitas vezes restos de lixo hospitalar, né? E podendo até contrair vários tipos de doenças devido a essa não separação adequada do lixo que a gente deveria realizar na nossa casa, na nossa residência e também nos espaços públicos, como por exemplo nas escolas, tá certo? Eu tenho certeza que assim que vocês voltarem à atividade presencial nas escolas, né, lá a sua escola ela tem esses lixinhos de coleta seletiva. Então vamos fazer valer a pena, né, esses diferentes lixeiros para que a gente possa então separar esse lixo e dar um destino adequado para eles, tá certo? A reciclagem está relacionada com o reprocessamento de um item. Justamente o que eu tinha falado para vocês. A gente pega um determinado componente, no caso da imagem que a gente consegue observar aí, são garrafas PET, tá certo? E ela vai ser reprocessada, passar por um processamento, passar por um processo de transformação para que ela se constitua em um novo componente, que vai poder ser novamente uma outra garrafa plástica ou então um outro tipo de material. Uma garrafa plástica, uma garrafa PET pode virar, por exemplo, uma cadeira de plástico, ou um balde de plástico, uma bacia, né? Ou seja, ela pode ser transformada em outros tipos de objetos, em outros tipos de materiais, tá certo? Um outro componente importante da nossa aula é o processo de reutilização, tá certo? Às vezes a gente tem um determinado material, um objeto que cumpre uma determinada função, tá certo? Por exemplo, a garrafa PET, qual a função dela? Armazenamento, né? Armazenar refrigerante, armazenar algum outro tipo de líquido, não é isso? E quando a gente pega aquela determinada garrafa PET, ela não vai passar por um processo de transformação para se constituir um outro objeto, mas quando a gente pega aquela garrafa PET e utiliza ela para outro fim, a gente acaba reutilizando aquele material. Perceberam aí a diferença entre reciclagem e reutilização? E a gente vai ver claramente aqui nessa outra imagem, né, que é um exemplo de reutilização, onde pegaram lá essas garrafas aí, né, que provavelmente acumulavam, né, comportavam detergente ou algum outro tipo de material, cortaram elas e fizeram aí a porta-lápis, tá certo? Percebam que elas tinham uma determinada finalidade, elas tinham um objetivo. Quando elas foram produzidas, o objetivo delas não era ser um porta-lápis, era armazenar um determinado líquido, não é isso? Mas após elas serem utilizadas pelas pessoas, elas tiveram esse fim daí, o fim da reutilização. Elas puderam ser reutilizadas para esse fim daí. Isso aí acaba produzindo o que nós chamamos também de artesanato, né? Pessoas que fazem artesanato a partir de materiais, né, que podem ser reciclados, tá certo? Como, por exemplo, as garrafas que a gente consegue observar aí na imagem. E aí constitui-se em um exemplo de reutilização. Então, quando a gente pega aí a garrafa e transforma essa garrafa para um outro fim, a gente está reutilizando ela. A gente consegue aí observar na imagem
uma grande luminária que foi construída a partir de garrafas PET, vassouras também, né? Ou seja, ali a garrafa PET ela foi completamente desfiada e então foi produzida ali a vassoura, né? Que pode ser utilizada para limpeza dos ambientes, né? Os ambientes domésticos e de outros espaços. Então observem que essa garrafa PET ela pode passar por esse processo de reutilização. E um outro também fator importante aqui da nossa aula é o processo de redução, tá certo? E essa redução ela consiste em diminuir o uso de determinado produto. Como o próprio nome já sugere, né? Redução, reduzir. A gente vai reduzir o uso de um determinado produto, né? Visando com que a gente então também diminua a retirada daquele determinado tipo de produto da natureza, tá certo? Então, quando a gente reduz o uso de um produto, a gente acaba diminuindo a necessidade daquele produto e então aquela matéria-prima que vai constituí-lo não vai ser tão explorada da natureza, tá certo? Então, nós acabamos de ver as características da reciclagem, as características da reutilização e as características da redução, tá certo? E essa questão de reciclagem, de redução, de reutilização não é algo novo, certo? Nas populações, na nossa sociedade atual. É algo que vem desde antigamente, tá certo? Desde lá das civilizações antigas, né, por exemplo, elas já possuíam sistemas de esgoto, por exemplo, sistemas de saneamento básico, né, que estão associados aí com o processo de manutenção do equilíbrio ambiental. Porque, como eu falei para vocês, né, todo esse processo de reciclagem, de redução e de reutilização tem como objetivo principal reduzir o impacto à natureza. Então, essa ideia de sustentabilidade, né, de manter a natureza de forma sustentável, não é nova, é algo antigo. Desde as civilizações aí, a gente já tinha esse processo de tratamento de esgoto, por exemplo, né? E soluções para restos e sobras, tá certo? De alimentos, por exemplo, de matéria orgânica. Na Idade Média, surgiram os primeiros serviços de coleta de lixo. Ou seja, essa coleta de lixo que a gente vê, né, o carro do lixo passando lá na nossa casa, já é algo muito antigo. Desde lá, a Idade Média, esse processo de coleta de lixo já era utilizado, tá certo? Pelas populações. Com o avanço da Revolução Industrial, entre os séculos XVIII e XIX, houve um aumento significativo da produção de lixo, causando graves impactos sanitários. Ou seja, quando ocorreu a Revolução Industrial, houve um grande aumento das indústrias e, consequentemente, da produção de produtos. Ou seja, houve uma maior necessidade da retirada de matéria-prima da natureza, né? Para que as indústrias conseguissem produzir os mais variados tipos de produtos que vocês possam imaginar. Então, isso levou a um enorme impacto ambiental e a necessidade de repensarmos, tá certo, todo esse processo de gerenciamento desses resíduos. Se antes ele era constituído apenas de material orgânico, a partir daquele momento o lixo tinha características diversas, porque, como eu falei para vocês, as indústrias passaram a produzir todo tipo de material que vocês possam imaginar. Então, aquele lixo que lá antigamente acabava ficando restrito a, muitas vezes, matéria orgânica, passou a ter uma maior variedade de situações. No século XX, após a Segunda Guerra Mundial, o avanço econômico impulsionou o consumismo em muitos países. Até aquele momento, o mundo nunca havia produzido tanto em todos os aspectos. E a situação do descarte desse resíduo, desse lixo, se tornou algo mais complexo e preocupante. Ou seja, logo após o término da Segunda Guerra, né, o avanço econômico nos países ocorreu de forma tão grandiosa, tão grande, que a grande quantidade de produtos do que era consumido e que era descartado, porque quanto mais a gente consome os produtos, né, maior vai ser também o descarte,
as pessoas, as populações não tinham ainda, né, um hábito do descarte de forma adequada daqueles produtos, daquelas situações, e então foi necessário repensarmos, né, de que forma, de que maneiras poderíamos diminuir, reduzir o impacto ao meio ambiente. E como a gente consegue observar, né, naquela época, vários tipos de produtos, principalmente os produtos industrializados, passaram a ser produzidos. Aquele alimento que basicamente era retirado diretamente lá das lavouras, da horta, né, ele passou por um processo de industrialização. Então, aquele feijão ele passou a ser ensacado, já não era mais vendido a granel, né, o leite também e vários outros produtos que nós encontramos hoje no supermercado que são industrializados, que passaram por uma indústria, que passaram por um processamento. Ou seja, e então foram utilizados inúmeros tipos de materiais e esses materiais precisam ter uma destinação correta quando forem descartados, tá certo? Daí a necessidade de se criar alternativas que não fossem simplesmente estocar todo esse lixo ou descartá-lo de forma irregular no ambiente. Ou seja, passou-se a ter a necessidade de se pensar, a gente vai jogar todo esse lixo num grande lixão e ficar acumulando lá um lixo que vai passar milhares e milhares de anos para se decompor. Então aí passou-se a pensar, né, de forma mais profunda a respeito da reciclagem, da reutilização e da redução do uso de inúmeros tipos de materiais. Então, o lixo ele pode ser resíduo ou rejeito. E a gente vai saber, né, separar e ver as características do que seria o resíduo e do que seria um rejeito. O resíduo ele pode ser reciclado ou reaproveitado, né, como por exemplo os resíduos sólidos, né? Ou seja, garrafa PET, papelão, papel, todos esses resíduos eles podem ser reciclados, eles podem ser reutilizados pelas populações. Aí com os exemplos que eu tinha citado para vocês, garrafa PET, latinhas de alumínio e vários outros tipos de materiais. Já os rejeitos, eles só podem ter uma destinação controlada em aterros, que nós chamamos de aterros sanitários. Só que essa solução, ela não é tão sustentável, tá certo? Daí a necessidade de repensarmos diariamente a maneira como a gente vai estar descartando todos esses materiais, tá certo? Então, reduzir, reutilizar, reciclar são conceitos que a gente tem que ter na nossa mente para que a gente possa ter cada vez mais um planeta sustentável, para que a gente possa ter cada vez mais uma vida sustentável, para que a gente possa cada vez mais ter ações que visem, né, manter o equilíbrio ambiental do nosso planeta e que vai garantir a sobrevivência das atuais e das futuras gerações, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham aprendido bastante a respeito desse conteúdo tão importante e que faz parte da nossa vida diária, do nosso cotidiano. Caso vocês tenham alguma dúvida, leve até o seu professor, até a sua professora e nós nos encontramos na nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Um forte abraço e fiquem com Deus.